A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de dividir algo da parte de Deus com vocês que encontra-se lá no livro de Eclesiastes, em seu capítulo de número 8, versículo de número 6. Apenas a parte A do versículo. Porque para todo propósito há um tempo e um modo. Amados, assim como vocês já viram, o título dessa mensagem é Propósito versus Proposta. Como assim? Curioso o título, né? Aqui essa mensagem nos fala de propósito. Tá, Felipe, mas por que você colocou essa diferença propósito, proposta? Como assim? Eu não estou entendendo nada. Calma aí, vamos chegar lá. Amados, se você for ver o que é propósito, você vai entender o porquê que é tão diferente da proposta. Vamos lá. Propósito, assim como foi dito aqui, para todo propósito há um tempo e um modo determinado, certo? Eu gosto muito de pegar o nosso exemplo, o exemplo do Salvador Jesus. Ele veio ao mundo com um propósito. Qual é o propósito, Felipe? O propósito de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ou seja, um propósito de salvar a todos que creem nele. Jesus veio com um propósito de salvação. Tá bom, Felipe, mas, maravilhoso. Eu quero saber agora por que proposta é tão diferente. Amados, propósito é algo que é feito num tempo e de um modo certo. Se a gente for olhar, explicando mesmo, Jesus viveu uma vida de criança, jovem, adolescente, jovem, adulto, até chegar à fase ministerial dele. Jesus viveu o procedimento certinho de filho, guardando os mandamentos, aprendendo ali. Mesmo sendo Deus, ele era 100% homem também. E ele fez muito bem o papel de homem. Fez o papel com excelência. E por isso comprou-nos ali na cruz do Calvário. Por quê? Porque ele viveu o propósito. O propósito dele era de salvar. Mas ele viveu esse propósito por quê? O versículo 5, eu vou ler aqui o versículo 5, o que fala? Não tem nada a ver com Jesus, mas tem a ver com os mandamentos. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Olha que incrível! Eu gosto de voltar em Jesus de novo. Vamos lá. Jesus, ele soube viver do modo certo e viver o tempo certo. Ah, Felipe, mas você está me comparando com Jesus? Eu não sou Jesus, eu sou falho. Tá bom. Ok, mas somos imitadores de Cristo. Somos discípulos de Jesus. E a gente consegue sim viver uma vida de propósito, viver uma vida de guardar as ordenanças, os mandamentos, viver uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele foi, ele não nos deixou só. Ele enviou o Consolador para que ele nos desse força, discernimento e sabedoria para que a gente conseguisse viver todos os propósitos de Deus. Tá bom, Felipe, mas até agora você só falou de propósito. Agora vamos falar de proposta. Proposta, logo Jesus também viveu propostas. Propostas de... Eu gosto de pegar ali, quando Jesus foi tentado no deserto. Ali foram propostas que foram feitas para Jesus, né? Satanás chegou para ele e falou com ele ali que se ele o adorasse, todos aqueles reinos ali que os olhos de Jesus alcançava, ele reinaria. Era uma proposta incrível, né? Porque Jesus também era 100% homem. Mesmo sendo 100% Deus, 100% homem ele era também. Mas, por viver uma vida de princípios, naquele momento ele soube discernir e viu
através da própria palavra de Deus, que só quem merece adoração é Deus. Então, naquele momento, ele já recriminou e recusou essa proposta. Por quê? Porque, pessoal, tudo que vem, aprenda, tudo que vem com facilidade não está certo. Não está certo. Porque tudo que vem com facilidade vai com facilidade, né? Uma frase bem comum, bem clichê. Mas por que essa frase é aplicada também nas coisas de Deus? Porque assim como a gente leu, um propósito é tão diferente da proposta, que um propósito tem um tempo certo e tem um modo certo. Jesus, ele não podia aceitar porque ele sabia que aquilo era errado. Não era o modo certo. O modo certo de reinar foi numa cruz, pagando alto preço pela minha vida e pela sua. Por quê? Porque ele soube viver um propósito. Só que viver propósitos dói. Viver propósitos é algo difícil, mas nos dá acesso à vida eterna e nos dá acesso também a viver aqui na terra um pedacinho do céu. Viver propósitos é você saber que nós temos um propósito de construir família. Nós temos um propósito de sim ter a nossa carreira profissional. Temos um propósito sim de ser servos do Senhor Jesus, de proclamar o ID de Deus. Temos diversos propósitos aqui na terra. Cada um tem sua determinada importância. Cada um tem um modo certo de ser feito, de ser trabalhado e um tempo certo. Agora, no meio desses propósitos, vem propostas que muitas vezes aos nossos olhos são irrecusáveis. Olha só, eu falo com experiência. Eu já vivi o lado de propostas que o mundo faz. Sou jovem e já vivi propostas de viver uma vida de farra, de festa, de beber. Propostas que aos meus olhos, aos olhos da carne, desta carne aqui, são incríveis, são maravilhosos. Não vamos ser hipócritas, mas é tudo ilusão. Porque uma grande diferença de propósito para proposta é que um impulsiona para perto do Pai. Um impulsiona para a vida eterna e o outro vai para um caminho totalmente diferente. Vai para um caminho de egocentria, egoísmo, e o outro vai para um caminho de dependência. Amados, quer ver se você está vivendo um propósito ou proposta? Quem vive proposta sente um vazio muito grande. Eu sei porque quando eu vivia de ir em festas e de achar que eu era feliz por aquilo, eu sempre vivia um vazio dentro de mim. E eu achava que, poxa, acabou uma festa, o vazio é normal. Por quê? Porque eu tenho que preencher esse vazio com outra festa, e com outra festa, e com outra festa, e com outra proposta, e com outra proposta. E nada, tudo aquilo que eu achava que era felicidade, não, era euforia, estado momentâneo. A proposta, ela vem pintando maravilhas, mas é somente fantasia. No instalar de dedos, tudo some, tudo desaparece. E você percebe que é só você e aquilo, e aquele vazio, e aquela solidão. Mas quem vive uma vida de propósito, vive em todas as áreas da vida, preenchido, cheio de Deus, cheio de satisfação de filho, satisfação de saber que está sendo ali orientado, abraçado, guiado por Deus em todas as áreas da vida, sabendo que muitas vezes está vivendo dificuldades, está vivendo coisas que ele não consegue vislumbrar com os olhos mesmo. Você viver de propósito é viver pela fé, é viver sabendo que
você não consegue enxergar lá na frente. Mas você tem um propósito, você sabe que aquilo tem um modo certo, você está agindo do modo certo, e o tempo é questão de viver a cada fase das nossas vidas. Viver de propósito é muito importante, mas para viver de propósito, você tem que entender as fases da sua vida. Você tem que entender que cada fase tem que ser muito bem resolvida. Porque eu não sei se vocês conhecem pessoas que estão casadas, que são casadas, mas que por não ter sido bem resolvidas na época de solteira, se metem em traição, se metem, sabe, em vidas como que se fosse de solteiro, sabe? Por quê? Porque elas não se resolveram enquanto solteiros. Elas não se resolveram, elas não souberam quem elas eram, sabe? Quando você sabe quem você é em Cristo, você aprende que viver de propósito é muito mais vantajoso do que de proposta. Ainda que as propostas te deem facilidade, que te preguem muita ilusão, mas não, você recusa aquilo e vive de felicidade plena, verdadeira. Eu quero orar pela sua vida. Pai, nesse exato momento, Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida do teu servo e da tua serva, que estão aqui ouvindo essa mensagem até agora. Pai, eu peço que o Espírito Santo vá de encontro a cada um deles. Toque com um toque diferente, assim como o Senhor me tocou, quando estava lá vivendo de propostas, de ilusão. Que o Senhor me tocou de uma forma diferente e falou: filho, olha quão distante você está da real pessoa que você é. Olha o quão distante você está. Pai, vá tocando nessas pessoas assim como o Senhor tocou em mim. Vá demonstrando a essas pessoas que não é sobre religiosidade, não. É sobre um Deus verdadeiro, um Deus que nos entende, um Deus que nos compreende, um Deus que nos ama e um Deus que só nos quer bem. Pai, eu peço que o Senhor toque e cause um arrependimento muito grande em cada um deles que aceitaram propostas, Senhor, e foram para tão distante do teu caminho, dos teus propósitos. Ó Pai, toque em cada um. Modifique, Senhor Jesus. Limpe, purifique, Pai, para que essas pessoas estejam junto comigo, evangelizando, falando do teu amor, falando dos teus propósitos, falando, Senhor Jesus, que viver uma vida com o Senhor é a melhor coisa do mundo, porque ainda que venham as dificuldades, mas nós estamos seguros, estamos firmes, porque o Senhor passa conosco. O jugo do Senhor é o melhor jugo que tem. O fardo com o Senhor é muito leve. Pai, eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor dê um discernimento, uma sabedoria a essas pessoas. Que nesse exato momento, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo ministre fortemente. E que se essas pessoas, Senhor Jesus, sintam, Senhor Jesus, o Senhor, que elas realmente, Senhor Jesus, tomem uma atitude, uma mudança de vida. É o que eu te peço desde já, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu agradeço a cada um de vocês. Eu peço que vocês compartilhem essa mensagem para que alcance muitas pessoas. Não para que eu fique conhecido, não. Porque aqui eu não falo nada de mim. Aqui é somente para o Senhor. Quem me conhece sabe que esse canal aqui não partiu da vontade do Felipe. Partiu exclusivamente da vontade do Senhor. Eu nunca soube dar um rec e começar a falar na frente de uma câmera. Mas a partir do momento que o Espírito Santo me tocou, eu só estou aqui como um instrumento. Eu não falo de mim, eu falo dele, é por ele e para ele. Então eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas. Se inscreva nesse canal para que o YouTube nos faça alcançar cada vez mais pessoas. É o que eu peço, desde já eu agradeço.